Oi, pessoal, estamos aqui na primeira edição do Pod Puro, o podcast da rede Puro Açaí. E claro, a gente vai começar hoje com a Ana Paula, CEO da rede Puro Açaí. Bom dia, Ana. Bom dia, Paulo, tudo bom? Tudo bem? Eu acho que a gente tem que começar com uma pergunta que é fundamental. Depois a gente parte para a sua introdução. O açaí da rede Puro Açaí é o melhor do Brasil? Está na boca do povo, né? As pessoas falam isso. E eu, como CEO, como cliente desde o princípio, eu, experimentadora de outros açaís, né? E conhecedora também do açaí puro, que fica no Pará, né? O formato de açaí diferente, né? Então, assim, eu tenho, de fato, propriedade para falar que o nosso açaí é o melhor açaí do mundo. Então, assim, para chegar nessa afirmação, eu queria que você começasse um pouquinho contando a história da rede Puro Açaí. Quando ela começou, em que ano, como foi o começo dessa história? Puro Açaí começou em 2011, na verdade, né? Franklin, o idealizador da marca, ele começou no carrinho de lanche, né? Na cidade de 2000. O Frank sempre foi uma pessoa muito visionária, muito sonhador, sempre trabalhou nessa área de alimentos, né? Sempre buscou ter um produto melhor, de ótima qualidade, levar um diferencial de qualidade para os clientes dele. Ele começou como garçom, depois foi para ter um negócio próprio, né? Embora sendo numa praça, né? Ele começou a empreender e ele tinha, era pastel, era lanches, né? E depois teve caipifrutas, drink, que ele começou a fazer isso. E aí empreendeu em vários meios, né? E chegou um dia e tomou a decisão de fazer um açaí, né? E ele fez uma formulação, né? Arrumou umas polpas, o pessoal demandava isso dele, né? Uma vitamina, e ele disse: não vou fazer uma vitamina, eu vou fazer um açaí puro, um açaí mais próximo do Pará. E aí ele fez, né? Fez uma formulação, criou um produto, o produto ficou muito bom e caiu no gosto das pessoas, né? Ele foi uma das primeiras pessoas, pioneiro de fato, em inventar e trazer o açaí, sem ser aquele açaí batido com... Era um açaí que o povo chamava energético, né? Que ele fez de fato diretamente da polpa. E aí começou a servir numa tigela com frutas e as pessoas começaram a gostar disso. E daí partiu essa história, que conta bem é ele, né? O Frank tem propriedade para falar da história dele. Eu pego alguns momentos dele, né, contando. E daí partiu para um quiosque na Oliveira Paiva. E do quiosque surgiu a primeira loja na cidade de 2000. Em paralelo, já começou a ter muita demanda no quiosque na Oliveira Paiva, que era uma banquinha de revista, e ele passou a ter a loja própria também na Oliveira Paiva, na cidade dos funcionários. E daí começou a crescer o negócio, né? E veio muita demanda, ele aperfeiçoou o negócio dele para um service, antes era à la carte, né? Fazia as porçãozinhas, e existia muita demanda, a equipe cada vez maior, e ele não conseguia dar conta disso, e ele um dia simplesmente chegou num buffet de sorvete, chegava num buffet de alimentos e disse: por que não um buffet de açaí? Eu tenho o melhor açaí, o meu cliente sempre gosta de colocar com várias toppings, então por que não fazer um buffet, um service de açaí? E aí ele começou a implementar a ideia e isso bombou, né? Trouxe a inovação da marca, né? Daí veio demandas por franquia, nós fomos o primeiro a franquear em 2012, a trazer franquias, né? 2012. Pessoas apostando na marca e daí começamos a realmente, de fato, a dar o ponto inicial do negócio, né? Quando começou, de fato, uma demanda e uma expansão no mercado. Legal, legal. Assim, pelo que você falou, o grande
ponto do sucesso desde o começo foi a qualidade do produto. A qualidade do produto. Então, assim, mas para chegar nessa qualidade do produto, quanto a procedência do açaí que é utilizado interfere nessa qualidade? Procedência nada mais é do que você ter o cuidado da cadeia produtiva, do início ao fim. Do início do processo, desde a matéria-prima à entrega final do cliente, né? Então, assim, optamos pela verticalização da rede por açaí. E nessa verticalização foi uma estratégia, foi necessário, na verdade, né? Houve uma necessidade, porque houve uma mudança no nosso processo produtivo. Antes, a Puraçaí comprava comprava a polpa de fornecedores, né? E fazia o seu mix, certo? Só que tinha muita variação o processo. Por quê? Porque quando você compra uma polpa, muitas vezes a polpa ela não vem com a mesma qualidade. Então, isso afetava muito o produto. Ainda assim, o produto tinha uma qualidade muito boa. Sendo que nós tínhamos essa preocupação com o processo. A procedência da polpa, né, de onde quem a gente comprava essa polpa, ainda assim havia essa variação na qualidade da polpa. Então, assim, houve também um aumento da demanda. Então, a gente analisou e viabilizou a operação, fazendo com que a gente buscasse, de fato, fazer uma fábrica, né? Então, buscamos na região onde tem os melhores frutos, as ilhas, né? As ilhas onde se concentram os plantios de açaí. Essas ilhas são, de fato, onde se concentra a matéria-prima melhor. Isso certo? Tudo no Pará. Isso tudo no Pará. É uma região, a fazenda hoje ela se localiza entre Moju e Abaetetuba. São 100 e poucos quilômetros de Belém, né? E lá existe essas regiões onde tem os frutos melhores, certo? Então, assim, primeiro foi uma busca, né, bem cansativa, assim, foi bem demorada a busca por um lugar onde colocar a indústria, né? Então, estudamos, avaliamos, né, e conseguimos encontrar esse local. A fazenda, né, onde fica nessa região de Abaetetuba, Moju. Essa fazenda fica ela é banhada pelo rio Moju, onde existe um porto, onde os ribeirinhos da região, eles vendem o açaí para a gente, né? A gente seleciona esses fornecedores, né? Esses fornecedores entregam no nosso porto o açaí que vai para dentro da fábrica, onde fica localizada dentro da fazenda. Então, foi também uma estratégia. Voltando sobre a procedência do produto, falar da procedência do produto, ao selecionar essas regiões onde tem o melhor fruto, a melhor matéria-prima, a gente pensou, vamos sair do processo de polpa, vamos, de fato, fazer a fábrica e lá a gente vai ter a garantia de manter o nosso padrão o ano todo. Então, foi um processo de mudança da formulação, porque a gente saiu da polpa para o fruto e depois de toda essa etapa, né, de testes, a gente construímos a indústria e fizemos os nossos testes na indústria com relação ao produto. E aí a gente descobriu que essa estratégia foi criada de ter a indústria, de padronizar o produto, de produzirmos esse produto, porque ela trouxe para a gente a segurança de manter o padrão do produto. Então, assim, quando você bate o produto, o nosso mix, diretamente do fruto, obedecendo à cadeia produtiva, a gente tem uma qualidade muito superior, né? Porque a gente está conhecendo a matéria-prima, de fato, o fruto, né? E seguimos com os nossos processos que a gente está lá, fiscalizando, passo a passo do processo. E antes a gente não tinha esse mesmo acesso, né? Não era, a gente chegou até terceirizar uma indústria para produzir a nossa polpa. A gente chegou a terceirizar. Mas, assim, terceirizar uma indústria
para produzir a nossa polpa, já era um avanço nosso, né? A gente seguiu degraus e já era um avanço, mas ainda não era o que a gente queria, né? E a experiência foi nos levando a isso, né? A experiência foi nos levando a estudar, a analisar, a conhecer. E aí a gente viu a importância de ter a indústria, né? Para a Pura Açaí, que o foco era produzir para a franquia Pura Açaí. Uma forma de padronizar tudo pensando no cliente final. Pensando para no cliente cada final. franqueado, todos terem a mesma qualidade. Exatamente, e manter esse mesmo padrão, certo? E foi, assim, um passo, um avanço, né? Foi, na verdade, a gente foi muito ousado, né? Fomos muito ousados em fazer dessa forma, né? Houve um investimento, né? A gente vem trabalhando desde cedo. Isso foi em 2018, viu? Então, a indústria e a fazenda surgiu em 2018. Então, de 2011 a 2018, nós vínhamos nos preparando. Tudo a gente vinha investindo dentro da marca, dentro do Pura Açaí, né? Porque a gente queria entregar para o nosso cliente o melhor, entendeu? E sem mudança de padrões, né? E ter esse produto diferenciado, que quando eu falo que é o melhor do Brasil, melhor do mundo, é porque, de fato, é um produto muito... Tem um diferencial muito maior, né? E esse nosso diferencial, ele requer a procedência, né? Que é como eu falei desde o princípio. Nós cuidamos da matéria-prima, a logística, a armazenagem, até o consumidor final. Quando nós temos uma equipe que fiscaliza a entrega do produto ao cliente nas nossas lojas, nas lojas dos nossos franqueados, né? E é isso. Por enquanto, eu vou seguir, porque eu sei que tem mais perguntas voltadas a isso. Com certeza. Eu fiquei bem curioso quando você falou da questão do fruto da região ser de mais qualidade. Tem como perceber isso visualmente? Como vocês identificam que esse fruto do açaí tem mais qualidade naquela região? Hoje o Franklin, ele tem muita propriedade para entender isso, né? O Franklin hoje, ele, quando é para formar a nossa equipe, né, ele tem um conhecimento já sobre o fruto, né? Ele sabe quando o açaí é chumbinho, que é um dos melhores da região. O açaí chumbinho, ele traz mais rendimento, mais cor, né? E o Frank tem muita propriedade para entender muito bem do fruto, né? A gente conviveu muito com esse pessoal, esses ribeirinhos, né? Ele conviveu muito assim no dia a dia, tentando descobrir a matéria-prima, tentando analisar as regiões. Aí a gente hoje já tem uma seleção de fornecedores, né? Hoje a gente selecionou os nossos fornecedores, né? Exatamente para manter o padrão do fruto, né? E ele treina aquela equipe que está na recepção do fruto. Quando chega a matéria-prima, eu tenho a equipe exatamente para analisar o tipo de fruto, se o fruto veio limpo, se o fruto está seco, se o fruto está bem selecionado, se o fruto está verde, se o fruto chegou parol, porque eles usam muito essa palavra lá, que é quando o fruto está bem maduro, bem, de fato, ele não passou por chuvas e foi molhado durante o percurso, ele não está seco porque bateu 2 dias antes, porque o fruto açaí, ele é muito perecível. Ele tem que ser colhido hoje e batido no dia seguinte. Ele não pode passar por muita chuva, ser molhado nesse percurso, nesse intervalo, e ele nem pode ser levado muito sol, né? Porque ele vai perecer. E essa equipe ela é toda preparada para que o fruto chegue na recepção da fábrica e seja avaliado todos esses critérios, né? Se ele vem muito misturado, se ele vem misturado com outras regiões, né? Então, existe todo esse treinamento e esse cuidado para receber um fruto, que esse fruto, de fato, seja da região onde a gente compra, né? Região onde o produto venha com procedência, com qualidade. Legal, legal. E assim, além desses que vocês compram, hoje o Puro Açaí também produz o fruto, né? Isso. Tem uma fazenda também no mesmo ambiente da fábrica. Isso. Hoje a fazenda, né, ela tem uma região nativa, né? Ela tem
250 hectares, né, que são de açaí nativo, né? Quando a gente comprou a fazenda, já existia esse plantio. Então, hoje ele supre para a gente em torno de 40% da nossa produção. Ele ainda não supre 100% da nossa demanda produtiva. Mas a gente ampliou ano passado, né, esse plantio. Hoje a gente fez mais um plantio de 200 hectares, né? É também uma ousadia do Franklin, né? Na região, das poucas pessoas que têm indústria e que pensaram nisso, na escassez do fruto, o Frank foi uma das pessoas que, de fato, teve a visão para isso. Porque ele pensou, a demanda por açaí só cresce. Os países que antes não sabiam o que era açaí, hoje amam o açaí. Então, assim, houve um aumento da demanda sobre o produto. E só aumenta a demanda e nada do produtor aumentar o plantio. Então, o que o Frank pensou lá na frente? Meu Deus, daqui eu preciso ter uma expansão nesse plantio para exatamente eu conseguir suprir a minha demanda de fábrica e do meu crescimento, do meu planejamento de expansão. E aí ele fez mais um plantio de 200 hectares, né, que vai, de fato, suprir a nossa demanda. Provavelmente nós vamos ter até a mais, né, para ser vendido, né, para outras fábricas. Porque esse foi o nosso projeto, né, de fazer dessa forma. A ideia, então, era aumentar, ter a produção toda, do plantio, a produção do creme na fábrica, a distribuição para todas as lojas, franqueadas, até chegar na tigela de cada cliente. A ideia, então, da Rede Puro Açaí é ter esse controle da ponta à outra. Essa foi uma estratégia nossa, foi seguir com essa verticalização, porque, assim, muitas pessoas imaginam que a verticalização ela não é saudável. Mas nós agregamos essa verticalização na nossa operação, na nossa empresa. Hoje você ter o controle, né, de ter a matéria-prima, industrializar essa matéria-prima, ter a logística nossa própria e ter a armazenagem própria, chegar até o cliente, fazemos com que traga segurança para a nossa rede de franquias. Porque franquia precisa ter segurança. Se eu tenho segurança que não vai faltar o meu produto para o meu franqueado, eu já estou pensando na frente de muitas empresas, né? Quando eu me preocupo com o principal produto de venda dele, eu estou pensando à frente. Então, esse foi o motivo também da nossa verticalização, né? Mas a principal razão para termos a fazenda com plantio e fábrica foi garantir o padrão e a qualidade dos nossos cremes, principalmente o açaí tradicional e o açaí diet que nós fazemos. E a nova linha soft, né, também que a gente tem hoje para o supermercado. Nós temos hoje, além da franquia, nós temos a linha soft, que ela vai atender o varejo, né, com um outro produto, com um outro formato. Você falou aí sobre a questão de garantir a padronização, né? Mas isso passou também pela mudança do processo produtivo, que você falou. Antes, vocês faziam a partir de uma polpa que vocês compravam, e agora ele é feito diretamente do fruto? Exatamente. O nosso processo hoje é feito diretamente do fruto. A gente hoje tem um controle rigoroso, né? Tanto desde a seleção dos nossos fornecedores, das regiões, dos fornecedores, ao chegar no porto, né? Que a gente também tem essa preocupação de conferência, ao chegar na indústria, fazer todo o processo de sanitização do fruto, né? A gente faz toda uma limpeza do fruto, né? A gente passa por um processo de limpeza, sanitização, passa por um branqueamento, né? Que é um processo que garante que o produto seja eliminado todos os possíveis micro-organismos que existem no fruto. Então, a gente faz esse processo antes. A gente faz com a matéria-prima, com o fruto. A gente garante toda essa segurança no fruto no início do processo
produtivo dentro da linha de produção. Então, a gente tem esse cuidado, né, nessa recepção do fruto na fábrica, né, e a gente garante essa segurança com os nossos processos, que são processos acompanhados e, de fato, garantidos, que garantem essa eliminação de micro-organismos, de qualquer tipo que traga algum risco, né, para o fruto ser batido de forma segura. Há uma preocupação, né, sobre contaminação específica quanto à doença de Chagas. Isso. Né? Então, assim, o açaí produzido por vocês, então, elimina completamente esse risco. Esse processo de branqueamento, ele elimina qualquer tipo de micro-organismo vivo. Então, a gente já começa o processo eliminando essa possibilidade de termos essa como que chama de contaminação. Nessa contaminação, ela morre, né, essa probabilidade já na recepção do fruto dentro da indústria. Existe, antes do processo entrar para a produção, existe uma parte de recepção na fábrica, onde faz toda essa sanitização, esse branqueamento no fruto, para depois passar para dentro da linha de produção, que já é em um outro setor, todo fechado do ambiente externo. Ana, quando a gente dá uma estudada aí para tentar entender esse processo de produção do açaí, tem uma expressão que a gente vê e às vezes gera muita dúvida, que é a questão da porcentagem de sólidos. Podia explicar um pouquinho para a gente como isso funciona, o que é essa porcentagem? Perfeito. Eu vou tentar explicar de uma maneira não tão técnica. Certo. Porque, de fato, é uma demanda dos meus clientes entender isso. E é uma das coisas que a gente deveria falar mais. É sobre o sólido do produto. Eu vou tentar aqui expressar esse conceito de forma bastante simples para que meu cliente ele entenda, certo? Porque é uma informação muito técnica, né? Então, eu vou tentar ser mais objetiva e mais clara, uma linguagem bem mais clara. O sólido nada mais é do que a polpa que eu retiro do fruto. Não sei se a palavra certa seria polpa. É a parte que não envolve... a massa. Que não envolve o caroço, que não envolve casca. O fruto açaí, ele é um fruto que ele tem uma pele. Essa pequena pele, ele não é aquela coisa carnuda, sabe? Como é uma siriguela, uma manga, que todos têm caroço, né? Então, estou citando outros, né? Poucas pessoas que conhecem o piqui sabem que o piqui é um caroço onde tem uma pequena camada de sólido, né? O açaí é um fruto onde é um caroço e tem uma pequena camada de sólido. Esse sólido representa a massa que é extraída para fazer o produto. Então, quando é passado por um batedor, que é batido esse açaí, vai sendo adicionado a essa batida água. E quando adiciona água nesse fruto, vai definir o percentual de sólido do produto. Então, eu vou ter 3 tipos de produto hoje que são pautas definidas pelo MAPA. O MAPA é o Ministério da Agricultura que fiscaliza a indústria para que mantenha a qualidade dessas polpas, certo? Então, existe 3 categorias de qualidade do produto. A categoria A, que tem 14% de sólido. A categoria B, que tem 12% de sólido. E a categoria C, que tem 8% de sólido. Hoje, o puro açaí se enquadra na categoria A, onde nós utilizamos 14% do sólido. Ou seja, a gente adere na batida o mínimo de água possível para manter e medir esse sólido e manter ele em 14%. A 14%, um pouco acima de 14%. Certo? Eu não vou dizer a 15% porque não existe. Você passar desse percentual de 14%, o produto vai ficar com uma densidade muito grande e ele vai ficar com um sabor muito forte. Vai comprometer muito o nosso creme. Quando se come um açaí grosso, batido lá no Pará, que você come com alimento,
que você vai lá no Vero Peso, você com pega aquele peixe. açaí grosso, pastoso, pronto. Ali deve estar no máximo com 14% de sólido. Porque mais do que isso, acaba que o produto se tornando um produto muito, vamos dizer assim, imagine algo que é muito forte, que um cupuaçu. O cupuaçu ele é muito azedo, né? Então, se você der uma diminuída com água, você é suportável comer o cupuaçu. Porque se você come diretamente da fruta, o cupuaçu, ele nem todo paladar consegue consumir ele assim de forma in natura, né? Então, assim, o sólido, ele é medido por uma máquina, né? A gente coloca, na hora que está fazendo o processo de batida do fruto, ele é pegado, feito o teste, existe uma pessoa no laboratório, uma engenheira de alimento, onde ela vai pegando essas porções, né, que vai sendo batidas e vai levando para fazer o teste no laboratório nessa máquina, que vai dizer o percentual que está esse sólido. Muitas vezes dá 14,3, 14,5, mas a gente não pode ultrapassar muito esse limite de sólido, exatamente porque vai comprometer muito a nossa percepção hoje que nós já temos de sabor do açaí, certo? Então, hoje a Pura Açaí, ela de fato, ela tem um percentual de sólido que é o prêmio, é o grosso, é o açaí grosso, né, que a galera do Pará come, né? Então, assim, é um açaí onde se extrai a maior qualidade, né? Porque é caro. Quanto mais eu diluo essa pelezinha que sai do fruto, essa cor roxa, quanto mais eu adiciono água, mais eu vou perdendo a qualidade do meu produto. Certo? Então, assim, eu tenho toda essa preocupação laboratorial para fazer não só no olho, né? Porque às vezes só no olho a gente percebe que tá, quando a gente tem uma certa experiência, só na batida ali olhando, é esse o meu ponto que eu quero. Mas a gente não pode, por isso a questão de nós termos a nossa indústria, para a gente fazer medir isso com precisão. Que nem sempre eu, Franklin, está lá no processo produtivo. Né? Muitas vezes estamos com a nossa equipe lá, há mudanças nessa equipe. Então, a gente precisa ter algo descrito, um padrão descrito. E o padrão que o meu laboratório está autorizado a fazer é isso. É 14, 14,5 no máximo, entendeu? Não é menos do que 14. Então, a regra é não baixar esse percentual e sempre trabalhar um pouco acima desse percentual. E não baixar esse percentual para manter essa qualidade desse fruto, desse produto. Então, a ideia da Rede Puro Açaí é sempre trabalhar com esse padrão mais alto para a qualidade final do produto. Exatamente. E eu fui clara? Sim, sim. Então, assim, em resumo, foi objetiva. Existem as três padrões, 8, 12 e 14%. Isso. Quanto mais alto, mais qualidade, menos água. Exatamente. Então, assim, vocês conseguem medir isso nos laboratórios. No laboratório que fica dentro da nossa produção. E ter toda essa, do plantio, a produção, os laboratórios, tudo no mesmo lugar, né? Isso facilita esse processo? Sim, claro. A fazenda, ela está localizada onde existem as maiores ilhas com os melhores frutos, né? Então, ela está bem localizada. A fazenda tem um porto onde recebe e diminui a minha logística. Porque tem um detalhe. Quando eu estou numa região distante, a minha fábrica está localizada em uma região distante, eu pegar o fruto, ele vai passar por uma logística. Ele vai perder qualidade, porque ele vai passar muito tempo, né, no processo de logística do ribeirinho, né, onde ele descarrega o produto e carrega o produto até chegar na fábrica. Então, a nossa estratégia foi estar num local próximo aos ribeirinhos, onde essa logística ela reduza, certo? A segunda, fábrica, é exatamente para termos todo esse controle de qualidade do nosso produto e manter esse padrão, né? O laboratório é uma exigência do mapa, né? Ele exige que nós temos um laboratório
químico, né, físico-químico, né? Então a gente faz análise dos produtos com relação à qualidade deles, a gente mede o Blix do produto, a gente mede o Blix do açaí, né, da dissolução quando a gente bate o açaí, a gente mede o Blix do açaí, como é que esse açaí tá, né? Como é se ele tá mais doce ou menos doce, então a gente O Blix mede é esse ponto aí de mais doce ou menos doce? isso. O que é o Blix? É o teor de açúcar no produto. Quando eu faço a medida do Blix na matéria-prima, que é o açaí batido, eu sei se o açaí está com um percentual ideal para que minha formulação, quando eu for adicionar a minha formulação a esse produto, eu medi o Blix para que eu não adicione açúcar mais. Muitas vezes o açaí ele é mais doce, ele está com uma potencialidade maior de doce. Então, eu preciso medir o açaí após batido, a matéria-prima, para que eu, ao levar para a minha produção, meu processo de mix, para fazer o meu mix, quando eu adiciono minha formulação, esse produto à minha formulação, eu sei quanto eu tenho já de percentual de Blix para que eu adicione o açúcar ideal. Isso tudo para gerar o padrão. Então, o Blix, o sólido, são medidores, né, físicos que eu faço com o produto para me manter o meu padrão, certo? Então, ficou claro sobre o que é Blix, né? É o teor de açúcar, tanto no produto quando eu concluo o meu mix. Quando eu faço o meu mix, que eu adiciono meus ingredientes, eu pego esse produto e levo de novo para a máquina para ver se o percentual de Blix está o padrão que eu exijo que esteja. Tudo isso é uma pauta registrada para que meu colaborador siga aquela pauta. Tanto a pauta do sólido quanto a pauta do Blix. Legal, legal. A gente está falando aqui muito do processo produtivo, né? Plantio, enfim, todo esse acompanhamento que vocês fazem na fábrica. Mas eu queria também falar um pouquinho sobre o tamanho da rede, né? Hoje, qual o tamanho da rede Puro Açaí? Ela está presente em quantas lojas, em quantas cidades? Hoje a gente está com mais de 50 lojas, né? Em 12 cidades e 6 estados, né? Então, hoje a gente está iniciando um processo de expansão em São Paulo. O nosso foco sempre foi crescer de forma aspiral, de dentro para fora. Mas surgiu uma oportunidade. E oportunidades a gente não pode deixar passar. Então, surgiu 2 grandes empresários, 2 pessoas maravilhosas, 2 pessoas com um perfil muito parecido comigo e com o Franklin, né? Dentro dos nossas idealizações, dentro dos nossos princípios e propósitos. Então, essas 2 pessoas nos convenceram que estava na hora de expandir para São Paulo. E hoje nós estamos focados na expansão de São Paulo, claro, que a gente vai continuar com o projeto de planejamento de expandir de forma aspiral, de dentro para fora. Mas hoje a gente está com idealizando essa expansão, né? A gente hoje já está em 6 estados, né, e 12 cidades, né? Mas a gente quer, de fato, focar em São Paulo. Existe um mercado, né, muito grande, um mercado muito propício para isso. Nós já somos muito bem recebidos, porque nós já abrimos a primeira loja lá. A gente já viu, as pessoas já sentiram que o nosso produto é um produto diferenciado, né? Então, assim, chegarmos em São Paulo não será um desafio diante da qualidade do nosso produto, né? Chegar em São Paulo com pessoas que já estão na cultura, absorvendo o gosto por açaí, não vai ser difícil. De fato, o difícil é o quê? É como eu vou crescer, né? Como eu quero crescer. Eu vou querer crescer como eu comecei aqui no Ceará. Então, assim, aí a gente entra na nossa parte comercial, as nossas estratégias de marketing, contamos com a Taberna para nos ajudar, como sempre. Então, é isso. A gente hoje está dessa forma, o nosso formato. E como garantir toda essa qualidade? Porque assim, você vai distribuir aqui no Ceará, no Maranhão, no Piauí.
e chegando até São Paulo, como garantir que em toda essa distribuição pelo Brasil, o cliente vai encontrar a mesma qualidade em cada unidade do Puro Açaí? O processo produtivo ele é o mesmo, né? O produto vai ser produzido pela indústria da Puro Açaí, vai ser armazenado no nosso centro de distribuição, que é Fortaleza, né? Onde nós temos o nosso centro de distribuição e armazenagem. Então, assim, vai sair o produto da armazenagem de Fortaleza, né? E a gente vai, como a gente já faz hoje, né? Piauí, Maranhão, Pernambuco e demais estados que a gente está, Vitória no Espírito Santo, a gente tem o cuidado com a logística. O que é o cuidado? É o produto ir de forma correta até o cliente. O produto, a armazenagem, quem é responsável hoje somos nós. Mas quando a gente envia para outro estado, a gente tem critérios para como esse produto vai chegar lá. E quando esse produto chegar lá, existe também um critério exigido por nós, né? Que é manter o produto na mesma temperatura, no mesmo ambiente, a mesma conservação. Existem critérios que a gente exige quando o franqueado ele inicia seu processo conosco, né? Quando o franqueado de fora, um estado mais distante de Fortaleza, a gente exige que ele faça um investimento maior, que é exatamente o investimento em manter aquele produto numa câmara fria, com a temperatura ideal, entendeu? Então, toda essa questão, armazenagem e logística, ela existe procedimentos, né, e critérios que são adotados pelo franqueado para que ele mantenha o mesmo padrão. E depois de todo esse critério de logística e armazenagem, existe também outro critério importantíssimo, que é a batida dos nossos produtos. Então, a gente tem que os nossos produtos passam por um rigoroso processo de processar o produto, entregar e o cliente chegar no nosso buffet e encontrar o mesmo padrão, né? E esse é um dos processos mais delicados, né? Porque existe grande rotatividade, né, de colaboradores. Então, assim, e aí esse processo tem que ser todo treinado constantemente. Existe também reciclagem desses profissionais para que a gente consiga manter esse padrão. Então, e é tudo feito por nós, então, pela preocupação da franquia para essa padronização em cada unidade. Em cada unidade. Nós temos treinamentos constantes, né, já definidos, né? E temos também aquele que o franqueado não trocou o batedor, tem que trazer para a gente treinar novamente. Ele passa muito tempo na empresa, existe também a reciclagem, né, do treinamento desse colaborador, que é um prazo já definido. Então a Puro Açaí, agora a gente falando como franquia, né, ela oferece esse suporte também, não só para a venda, né, do produto, mas também de todo o suporte para manter a qualidade. Na verdade, uma boa franquia, ela começa do suporte. Nós temos que iniciar com essa parceria com o franqueado já com um suporte bem definido, né? E hoje o que a gente tem, e nós recebemos muitos elogios, né? Inclusive, nós somos associados à ABF. E é um dos critérios que a ABF fala muito da gente. A ABF é a Associação Brasileira de Franquias. Exatamente. E a gente tem esse controle muito rigoroso. Ter esse suporte ao franqueado, ele é muito necessário. Faz parte, assim eu digo, quase em primeiro grau, de ter uma franquia bem sólida, né? Você ter um suporte de marketing, uma equipe de marketing para atender o seu franqueado. Você ter um RH onde também lhe direcione. Você ter um setor de cobrança, você ter um setor financeiro, você ter um suporte financeiro, né? Onde lhe ensine a fazer uma DRE, lhe ensine a elaborar um plano de negócio, ensine a fazer uma expansão, lhe ensine a fazer uma campanha para a sua loja vender mais, lhe ensinar a fazer controles de estoque. Então, esse suporte é muito necessário para o franqueado. É uma ponte, um ponto de apoio que é crucial para o negócio, né? Para que o negócio cresça de forma saudável. Então, a Puro Açaí, ela tem muito cuidado com isso. Essa questão da supervisão de campo. Eu ter uma pessoa para exatamente fiscalizar o meu franqueado,
estar lá com ele, vendo, conhecendo, revendo todos os seus processos, desde uma documentação, né, se está em dias, se está no prazo, desde a como é que está o seu ticket médio, o seu ticket de compra. Então, assim, acompanhar como é que está a sua loja, como é que está o fardamento da sua equipe. Então, eu tenho uma pessoa, um setor, onde eu tenho supervisores de campo que vai até meu franqueado e ele vai lá e faz todo esse checklist, dá todo esse apoio para o meu franqueado. Ele não está indo como uma ameaça, ele está indo com uma visão de fora para dentro, para ver de fato o que precisa ser mudado, ser alterado, ser corrigido, ser melhorado. Então, esse é o nosso objetivo. Perfeito. Então, a gente está falando aqui de todo um processo produtivo, de toda uma estratégia de suporte ao franqueado, e você e o Franklin seguem muito próximo de todo esse processo. A gente está falando aqui de uma operação gigante, né? Com certeza. Então, vocês gostam de manter essa proximidade, nessa cara ainda de empresa familiar? É uma escolha de vocês ou apenas acontece? Sim, tanto é que o meu marido, principalmente ele, Franklin, ele costuma dizer que Puraçaí é uma família. Então, assim, quando ele trata com o franqueado, ele trata o franqueado como uma família. A Puraçaí tem que ser uma família. O franqueado, ele tem que trazer ideias. Ele tem que ser um parceiro, ele tem que ser uma pessoa que chegue e traga soluções, que esteja disposto a trazer inovações, que a gente, eu, Franklin, nós dois, queremos estar sempre próximo ao franqueado, para ter esse ponto de apoio mesmo, sabe? O franqueado se sinta em casa, se sinta em família. Então, um dos nossos valores é exatamente fortalecer isso junto ao franqueado, né? E Puraçaí, de fato, a gente quer que cresça, continue crescendo como família. A família é desde o meu colaborador, meu franqueado e a minha família. Então, assim, nós temos que andar sempre juntos, com os mesmos princípios, os mesmos propósitos. Os propósitos tanto é que hoje a nossa persona maior, né, porque a gente define, hoje nós vendemos a franquia Puraçaí, o nosso cliente público-alvo, são vários tipos de personas, mas a que mais prevalece, de fato, é a família, né? Hoje nós temos o pai que está vindo da escola com sua filha, seu filho, ele vai para o Puraçaí almoçar com ele, com seu filho. As famílias que vêm da igreja, né, que vêm das igrejas e vão comer Puraçaí. São amigos que vêm também se socializar na Puraçaí, casais de namorados que também vão na Puraçaí. Então, assim, nós temos, de fato, uma persona família, porque nós carregamos isso na raiz do nosso negócio. Falando dessa raiz do negócio, né, que você já acabou de citar. Então, o que é que você acha que hoje é o grande diferencial da Rede Puraçaí, pensando não no cliente, mas para o franqueado? Quando ele está ali, não, eu vou investir, eu quero buscar uma franquia que me traga retorno, que me dê segurança. Eu queria que você deixasse esse recado para aquela pessoa que está ali pensando em se tornar franqueado. Qual o grande diferencial da Rede Puraçaí hoje? É a segurança do nosso negócio. Para mim, hoje, a segurança que a Puraçaí traz para o franqueado, desde entregar um produto na porta dele, de procedência, de qualidade, ele traz a segurança para o franqueado. O franqueado tem a segurança de não faltar o produto, de ter sempre aquele padrão, a segurança do nosso suporte junto a ele, né? De nós estarmos sempre preocupados em alinhar estratégias para que ele mantenha o seu negócio rentável. Hoje, Puraçaí, o seu maior diferencial como franquia é, de fato, a segurança que nós trazemos no nosso processo, junto com os nossos processos. O processo da preocupação que a minha equipe tem em dar o suporte a ele. A preocupação que a minha equipe tem de levar para ele a segurança, de ter um suporte do marketing para desenvolver uma campanha. Essa segurança
é o que faz com que a nossa rede de franquia se mantenha sólida, certo? A preocupação que a gente tem de continuar fazendo uma nova remodelagem do nosso negócio, de fazer um retrofit daquela marca, daquela operação. Então, assim, cuidar da loja, o cuidar do nosso cliente. Então, tudo isso eu atribuo como a segurança. É o que a gente hoje tem de diferencial na nossa franquia. E agora pensando para o cliente final, qual você acha que é que a Rede Puro Açaí hoje oferece de diferencial para o cliente? Aquele cara ali que curte tomar um açaí, seja levando a família, reunir os amigos. Qual o diferencial para ele escolher o Puro Açaí hoje? Hoje eu atribuo o diferencial da Puro Açaí em 3 pontos. Padrão com qualidade dos nossos produtos. A qualidade no atendimento, porque eu não falo só do produto, eu falo de tudo quando o cliente entra e encontra aquela experiência. Então, é o quê? A experiência é ser atendido com uma forma acolhedora, né? Que é o que a gente procura passar para todos os nossos franqueados. É tratar o cliente de forma acolhedora, afetiva. Então, esse hoje é um diferencial do Puro Açaí. É ele chegar na loja, ter um atendimento receptível, acolhedor, encontrar a mesma qualidade que ele teve lá em 2011, né? Que a gente ouve muito isso do nosso cliente, né? Ver que em 2011 ele comia o Puro Açaí e hoje ele encontra o mesmo produto, né? Então, assim, essa experiência do meu franqueado, do meu atendente, chegar para ele e dizer assim, até amanhã. Por que até amanhã? O meu cliente, o meu colaborador, ele já sabe que aquele cliente vai voltar amanhã. Então, ele diz até amanhã, porque ele sabe que ele vai voltar. Então, assim, é isso. O nosso diferencial é esse espírito familiar. É ele chegar na loja e se sentir em casa, se sentir à vontade. Aquela forma afetiva e carinhosa de ser atendido. É esse o nosso diferencial. E é um dos nossos maiores desafios hoje. É treinar os colaboradores dos nossos franqueados a ter essa mesma igualdade. Perfeito. Então, assim, a gente já falou do processo produtivo, a gente já falou da franquia, a gente falou agora também um pouquinho de como o Puro Açaí quer se mostrar para o seu cliente, né? Acho que por trás disso tudo, tem uma palavra que você repetiu várias vezes aqui, que é a qualidade. E você ligou isso muito com a questão desse investimento na fábrica, desse investimento em fazenda, tudo para ter isso, né? Então eu queria entender um pouco mais, falando de estratégia de negócio, o quanto esse investimento na fábrica impacta a estratégia de negócio hoje da Rede Puro Açaí. Perfeito. A fábrica foi criada exatamente para conseguirmos fiscalizar essa qualidade. Hoje, a fábrica hoje é uma estratégia do nosso negócio. Precisávamos ter a fábrica para que a gente conseguisse fiscalizar essa qualidade. Porque quando a gente comprava a polpa, quando a gente terceirizava uma fábrica para produzir a polpa, a gente não tinha essa mesma definição de qualidade. Por quê? A gente não conseguia, a gente tinha uma fiscalização muito grande, né? Um desgaste muito grande para selecionar essa polpa, testar essa polpa. O desperdício era muito grande para a gente fazer o teste dessa polpa antes de ir para o processo produtivo. Então, assim, a gente tinha um desgaste nesse processo. A fábrica nada mais é do que, de fato, uma estratégia para que a gente conseguisse fiscalizar todo esse processo produtivo. O caminho de terceirizar talvez fosse o mais fácil, mas não trazia a segurança e procedência que nós temos hoje. Essa é, de fato, a situação de termos a indústria. Era para exatamente conseguirmos fiscalizar esse processo. Porque quando eu terceirizo, eu não tenho 100% o controle de fiscalização do meu produto. Eu não tenho. Mas tivemos que optar por essa estratégia mais cara, mais
garante a nossa qualidade. Então, é um investimento, acima de tudo, para garantir padrão e qualidade. Isso, exatamente. Ana, já que a gente está falando agora desse padrão, eu queria retomar um ponto que a gente falou, mas acho que não aprofundamos o suficiente. A questão da segurança do produto, né? O que é feito para garantir que esse produto seja saudável e seguro para cada cliente? Nós temos toda essa cadeia produtiva, né? Desde a seleção de fornecedores, né? A gente seleciona esses fornecedores para que eles entreguem para a gente uma matéria-prima de qualidade. Essa matéria-prima, que é o fruto, ele tem, de fato, uma preocupação, né? Então, o início dessa cadeia ele é muito importante, porque eu estou selecionando a procedência desse fornecedor. Esse fornecedor ele tem que, de fato, entregar o que ele me prometeu, que foi a região daquele fruto. Eu estou localizada nas maiores ilhas, onde se localizam os plantios com frutos melhores, certo? Que são esses frutos? Tem várias marcas. O chubinho é um deles. A nossa prioridade é sobre ele, né? Porque é o que dá mais rendimento, mais cor, mais sabor. Então, assim, com esse início de cadeia, que é selecionar o fornecedor para que ele entregue, de fato, um fruto da região correta, é uma das nossas primeiras preocupações. Após o produto chegar no nosso chão de fábrica, nós iniciamos outra procedência e outro controle, que é ter o controle inicial do processo produtivo na questão de segurança do produto. É fazer a sanitização do produto, fazer o branqueamento do produto para que elimine qualquer tipo de contaminação desse produto, quando ele vai para dentro da linha produtiva. Porque é uma etapa. Eu seleciono meu fornecedor, eu tenho na minha recepção de fábrica uma equipe preparada para saber se o produto chegou com qualidade, dentro dos padrões que a gente quer que ele chegue, esse fruto. Depois, ele é passado pelo processo de limpeza, né? Ele passa por uma seleção de limpeza, a sanitização e o branqueamento. Depois, depois dessa recepção do fruto, dessa limpeza, ele é passado para dentro da produção, onde é feito todo o controle produtivo, desde o Blix, que é o teor de açúcar do produto, né, da matéria-prima, desde o percentual de sólido exigido, o critério que a gente utiliza, que é acima de 14% de sólido, como eu expliquei, o que são esses critérios, o que é 8%, 12%, 14%. Ele é feito todo esse trabalho, né? Na hora de bater açaí, a gente testa no laboratório todo esse percentual de sólido, né? Para que a gente consiga chegar no percentual desejado, né? E aí, nesse cuidado da produção, a gente consegue ter todo esse controle na cadeia produtiva. Perfeito. Ana, a gente já está chegando aqui no finalzinho. Para encerrar, queria que você resumisse para a gente, hoje, o que é que representa a marca Puro Açaí no mercado? Oportunidade de negócio. Um negócio familiar, um negócio rentável, onde você se envolve, onde você se apaixona. Porque o negócio, ele tem que se apaixonar. Ele tem que ser apaixonante. Ele tem que trazer, claro, temos que ter rentabilidade, temos que ter lucro. Para ter lucro, a gente precisa ser apaixonados, sermos focados. Então, assim, o que representa o Puro Açaí? O Puro Açaí representa uma empresa que traz lucro, traz rentabilidade, traz amor, traz prosperidade de negócios. Então, ela, para mim, representa uma oportunidade. Uma oportunidade onde que uma das maiores seleções que a gente faz hoje para que uma pessoa seja um bom franqueado é seu perfil. É um perfil
de quem conhece o produto e se apaixona. É um perfil de uma pessoa que vai fazer a gestão, porque ele não vai ter só uma loja, ele vai ter mais lojas, ele não vai querer ficar só em uma. Então, assim, é um perfil onde ele tenha visão de cuidado do negócio, cuidados constantes, manter uma constância em seus processos e de expansão do seu negócio. Então, assim, quando eu falo, eu tenho certeza que vocês enxergam uma mulher apaixonada pelo Puro Açaí. Porque nós largamos tudo, com exceção da nossa família, mas focamos no Puro Açaí. Quando a gente foca em algo, esse algo cresce. Quando a gente foca em algo, a gente se apaixona. Quando a gente foca, a gente abre várias oportunidades para aquele negócio. Então, eu enxergo a marca Puro Açaí como uma oportunidade para famílias crescerem. Legal, Ana, bem inspirador essa sua visão de negócio, né? Então, eu queria principalmente, primeiro, agradecer, né, a sua disponibilidade hoje para estar aqui com a gente, conversando sobre a marca, conversando sobre toda a estratégia por trás do Puro Açaí, né? Então, a gente vai encerrando aqui essa primeira edição do Pod Puro, o podcast da Rede Puro Açaí. Agradeço a todos que estão assistindo aqui com a gente até agora. Um abraço e até a próxima.